Nesse vídeo você vai aprender a criar animação com o IA como essa aqui. Tô com fome, e você? Nossa, eu também. Vamos comer um sanduíche. Pega um pedaço. Ah, você vai não, ver. É tudo meu mesmo. Vamos correr até ali, ó. Demorou, bora ver quem chega primeiro. Ei, calma aí, pô, tô cansado. Bom, pessoal, então como foi que eu consegui aí, finalmente, né, depois de pesquisar muito sobre animação com inteligência artificial, como que eu consegui manter toda essa consistência dos personagens, né? Eu tô aqui no CapCut, aqui foi a forma como eu montei, né? Coloquei aqui a música, as falas, né? Mas como que eu consegui, né, ter um personagem tão consistente? Ó, a primeira cena, você pode ver que ele tá aqui com a camiseta branca, um shorts jeans, né? O sapato aqui, né? Toda a fisionomia do personagem. Se você ver, ele corta aqui para a segunda cena, ó, e aí continua exatamente a mesma camiseta, bermuda, né? A saia dela, ó, tá tudo igual, na mesma cor, a mesma fisionomia, ó. Vamos ver aqui a terceira cena, ó. A terceira cena tá idêntica também. Eles estão aqui com a mesma roupa, a mesma tonalidade, e isso persiste aí em todas as cenas. Tá vendo que aqui é a parte onde ela tá correndo, ó, junto com ele, ó. Pode ver que ele tá com a mesma camiseta, o tênis também é o mesmo. Aqui a resolução ficou um pouquinho ruim, porque no caso eu gerei o vídeo com uma ferramenta que ela disponibiliza um plano gratuito, né? Então se você for gerar ela para uso comercial, aí é lógico que você vai usar uma resolução maior, né? Um plano pago aí para você gerar uma resolução maior. Mas no caso aqui eu gerei num plano gratuito para vocês verem que é possível fazer isso já no plano gratuito. Ó, então aqui você pode ver que o personagem, ele manteve, ó, até mesmo o tênis dela aqui, ó, você vê que é o mesmo, meia, tudo, né? O personagem, ele ficou perfeito, com a mesma consistência em todas as cenas, o cabelo, tudo. Inclusive aqui na parte final, tem também essa parte que eu comentei aí no começo do vídeo, que é reaproveitar algumas cenas, né? Porque hoje é muito caro você gerar vídeos com inteligência artificial. Não é uma coisa barata que você vai conseguir gerar milhares de vídeos com alta qualidade. Então existe uma técnica que é você gerar com o fundo verde, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a cena com o fundo verde e aqui eu posso aplicar o fundo que eu quiser. Ó, se eu tirar, ó, tá vendo? É um vídeo sem fundo, né? Então isso também é uma técnica interessante aí que pode ser usada. Você pode pegar, por exemplo, uma cena onde só tá o rosto dela falando, né? E aí você pode reaproveitar a cena dela falando em várias ocasiões. É só você trocar o fundo, né? Gerar a imagem de fundo em qualquer outra inteligência artificial. E aí você vai ter sempre uma cena dela falando. Você pode fazer uma cena dela chorando, sorrindo, né? Então você pode reaproveitar o vídeo. Você não precisa necessariamente aí toda vez gerar um vídeo diferente para cada cena. Bom, então qual foi o processo que eu utilizei aqui para chegar nesse resultado, né? Bom, primeiro que eu testei várias ferramentas, primeiro para gerar o personagem, porque primeiro eu precisava definir o personagem para depois inserir eles nas cenas. E aí eu tentei em várias ferramentas. Por incrível que pareça, pessoal, a ferramenta que eu mais cheguei próximo aí do que eu queria foi essa ferramenta aqui, a Mistral, que é uma ferramenta gratuita que você pode gerar várias imagens. É lógico, você pode tentar usar também o Midjourney, pode tentar usar o Leonardo.ai. Lá são ferramentas também excelentes, né? Com certeza vai gerar até com uma resolução maior que essa aqui. Eu tentei aqui gerar no Mistral, né, para usar uma ferramenta gratuita, né, que todo mundo aí pode utilizar, e eu consegui chegar nesse resultado aqui. Lembrando que aqui na descrição eu deixei um link com um e-book do passo a passo, com todo o processo. Aqui eu estou mostrando, né, como que eu fiz, mas no PDF tem um passo a passo com todos os prompts que eu usei, os resultados, e aí você consegue seguir melhor pelo e-book. O link está aí na descrição. Então, basicamente, eu gerei um personagem, né? Eu fiz uma descrição de como teria que ser esse personagem. Ele me gerou aqui duas opções, né? Eu acabei ficando com essa aqui, ó, essa opção aqui, né? Depois eu gerei esse outro personagem, porque eu queria uma história animada com dois personagens, só que mantendo aí a consistência do personagem para ter uma animação mais interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê aí o pessoal ensinando a fazer animação com IA, mas são aquelas imagens estáticas, né? Ou imagens que se mexem, alguns elementos se mexem e aí fica uma voz narrando por cima. A ideia aqui não é fazer esse tipo de animação, é uma animação mais envolvente, uma animação onde os personagens estão falando, né? Então você vê que está mexendo a boca aqui, ó.
né? Então fica uma animação muito mais envolvente do que cenas passando e alguém narrando, né? Beleza, então feito os dois personagens aqui, ó, né? Tanto o menino aqui quanto a menina, o que que eu fiz? Eu fui até uma ferramenta chamada Vidu. É essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é interessante, ela consegue gerar vídeos, né, a partir de imagens, só que tem um grande detalhe. Quando você se loga nela, ó, vou clicar aqui, você tem essa opção aqui, ó, essa opção de referência para vídeo. Por que essa opção aqui é muito interessante e com ela você consegue fazer esse tipo de vídeo? Quer ver? Ó, esse aqui são todos os vídeos que eu gerei, né? Ó, tá tudo aqui, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, eu cadastrei 3 imagens. Tá vendo que tem 3 imagens aqui, ó? Você consegue colocar quais são as referências que você quer que sejam apontadas dentro de um vídeo só. Então eu coloquei aqui o personagem 1, depois eu coloquei aqui o personagem 2 e aqui eu coloquei o cenário que eu queria que acontecesse a cena. E aí eu utilizei um prompt, né? O prompt está aqui, vocês podem ver no PDF também, que está na descrição. E a partir desses 3 elementos aqui e o prompt, foi gerado essa cena aqui, ó, uma cena de 4 segundos, né? A qualidade não ficou tão boa, por quê? Porque as opções que essa ferramenta dá aqui, ó, a ferramenta dá a opção de 4 segundos ou 8, né? Se você vai gerar numa resolução mais baixa, ou você vai gerar numa resolução de 720p ou 1080p. Só que aí nessas duas opções aqui você precisa ter um plano pago, tá? O plano pago deles é totalmente acessível, se eu não me engano, é um dos planos mais acessíveis que tem, se eu não me engano, nesse momento está em torno de $8, tá? Mas no plano gratuito você ganha aí 80 créditos, tá vendo que eu tenho 80 créditos aqui, ó? Todo mês eles renovam esses créditos, né? E você consegue utilizar. Lembrando que o plano gratuito, normalmente, né, pessoal, você vai usar o plano gratuito para fazer testes, né? Para você conhecer a ferramenta. Então aqui você também tem, ó, qual é a amplitude de movimento que você quer que tenha no vídeo. Então, por exemplo, se você deixa no alto, a própria inteligência artificial vai calcular qual é a medida dos movimentos que ela tem que dar no vídeo. Ou seja, ela vai interpretar o que você digitou aqui no prompt, que no caso aqui, ó, o garoto e a garota estão num piquenique conversando. E aí eu deixei no alto mesmo, porque aí eu deixo para a inteligência artificial decidir qual que é a amplitude de movimento que vai ter. Se você colocar aqui, por exemplo, eu quero uma amplitude de movimento pequena, ou média, ou grande, pode ser que a inteligência artificial acabe não concordando, vamos dizer assim, com o que você decidiu, e aí começa a ter deformações na animação. Ela começa a fazer animações de mais do que precisa, ou animações de menos. Então, pela experiência que eu tive, o alto aqui já resolve bem. E aí você tem aqui, como sempre, né, qual é a proporção do vídeo que você quer fazer. Se você quer fazer um vídeo 16:9, né, que seria aí um vídeo para você monetizar no YouTube, ou se você quer um vídeo 9:16 para você monetizar seu canal Dark aí no TikTok, né? Então assim, o interessante dessa ferramenta é que você não precisa necessariamente criar uma imagem inicial para o seu vídeo. Isso que é interessante. Que nem eu não... A imagem que eu coloquei foi essa imagem aqui, ó. Então essa imagem aqui, ó, eu gerei ela numa inteligência artificial e você pode ver até que eu não me preocupei com o ângulo de nada, tá vendo? Eu simplesmente falei, gera uma imagem com árvores, né? Com umas cestas de piquenique e uma toalha aqui para o pessoal sentar. Basicamente, eu fiz essa descrição de prompt e aí ele me gerou aqui essa imagem aqui. Por que eu não me preocupei com ângulo nem nada? Porque basicamente, ó, com essa inteligência artificial aqui para gerar vídeo, né, criar animação com IA, ela ignora o que você vai colocar aqui, o ângulo da foto. Ela simplesmente vai pegar os elementos que compõem essa imagem e aí ela vai montar a cena de acordo com o que você digitou aqui. Então, por exemplo, eu digitei o prompt aqui, ó, 3D, né, estilo 3D da Pixar, né, aí eu coloquei um garoto está sentado num piquenique conversando com a garota. Então ele pegou todos os elementos e é lógico que o seu prompt ele tem que bater com essas imagens. E aí ele gerou esse vídeo para mim. Eu fiz alguns outros testes e mesmo eu colocando a imagem dela como uma imagem de um personagem, né, da Pixar, tá vendo que aqui o personagem, ele é um personagem 3D. Ele colocou uma pessoa real. Então eu tive que no prompt afirmar que era um vídeo no estilo 3D Pixar. Se eu não coloco isso, ele não funciona. Então, quando você for gerar aí a sua animação, tem que ter certeza que no prompt você está reafirmando que você quer realmente uma animação.
e qual o estilo dessa animação. Além disso, depois que eu gerei o vídeo, né, você pode ver que ele ficou com uma qualidade meio ruim aqui. O próprio Vidu, quando você termina, ele dá uma opção aqui para você fazer um upgrade aí para a versão em HD. E aí ele gerou essa versão aqui, que é uma versão um pouco mais melhorada, né? Mas mesmo assim, é uma versão que foi gerada no plano gratuito. Então imagina uma animação dessa aqui, se você gerar no 1080, já vai ficar numa qualidade extraordinária. Eu fiz questão de gerar no plano gratuito, porque se eu assinasse aqui o plano e gerasse os vídeos, né, e não ia ficar tão convincente, não ia dar para mostrar para vocês que realmente no plano gratuito já dá para gerar animações dessa forma aqui. Bom, depois, ó, na cena 2, você pode ver que eu utilizei as mesmas imagens, ó, usei de novo a imagem do personagem, né, o menino, a menina, e olha que interessante, eu usei a mesma imagem também do cenário. Simplesmente, o que mudou aqui? Eu coloquei um prompt diferente, né? Então aqui sim, eu tomei cuidado para colocar o ângulo da câmera. Pode ver que eu coloco aqui, ó, que eu quero um ângulo médio de baixo para cima, né? Então assim, é um ângulo de baixo. Eu queria que começasse a filmar ali na altura da grama, né? E que fosse uma média distância. O que é a média distância, né? É uma distância onde você consiga ver aí, pelo menos no mínimo da cintura para cima. E aí ficou dessa forma aqui, ó. O vídeo ficou, né, com eles brincando, né? E o interessante, ó, que você vê que toda vez eles estão falando alguma coisa, né? Então você pode ver que eu sempre coloco que eles estão conversando no piquenique. Então eles vão ficar mexendo a boca e aí você pode colocar a fala que você quiser, né? Esse é um dos pontos de quando você vai fazer uma animação aí, você pode usar essa técnica. Ah, mas não vai ficar sincronizado 100% o que eles estão falando. Mas assim, é lógico, seria muito mais interessante você usar uma ferramenta depois para fazer a sincronização dos lábios. Realmente ficaria mais interessante. Mas, dessa forma aqui, é um tipo de animação que também fica envolvente. Então aqui já dá para perceber que o Vidu também tem a capacidade aí de obedecer os ângulos de câmera, o que é um fator importantíssimo para você conseguir ter cenas corretas, né, e cenas mais interessantes. Ó, mais para cima aqui eu também tenho a versão em HD, né, eu fiz uma melhoria aqui, ficou bem melhor, né. Se você comparar essa versão aqui com essa aqui, ó, essa aqui ela fica bem deformada, dá para ver que estoura o pixels em vários momentos. Já aqui ela ficou bem melhorzinha, né? Para uma versão gratuita tá excelente. Então para você aí que quer monetizar seu canal Dark, essa ferramenta aqui, se você quiser fazer animação com mais de um personagem consistente, como eu estou mostrando aqui, e realmente consistente, né? Não é aquele consistente que, você tem que digitar sempre o mesmo prompt, mas aí você vai ver o cabelo tá diferente, aí tem um laço a mais no cabelo, sempre acaba acontecendo isso, né? Uma hora tá com a camiseta rosa, outra hora tá um rosa mais fraco, outra hora tá um rosa mais forte. Então aqui não acontece isso, você vê que em todas as cenas eles estão iguais, né? Isso acaba gerando uma animação muito mais profissional, né? Passa muito mais confiança para quem está assistindo, mesmo que seja uma criança, né? Talvez às vezes ela não vá ter toda essa percepção, mas inconscientemente ela vai acabar gostando muito mais desse tipo de animação aqui. E aí aqui na cena 3, eu coloquei eles dormindo, né? Aqui no caso, tá vendo? Ó, eu estou usando a mesma imagem, de novo as 3 imagens, então você pode ver que eu não tive preocupação em ter que ficar gerando várias imagens, né? Eu simplesmente gerei 3 imagens e consegui fazer essas 3 cenas aqui, ó, usando a mesma cena. A única coisa que eu mudei aqui foi, no caso, o modo como a câmera tem que se comportar. Então eu coloquei aqui que a câmera, ó, ia passando lentamente, se movendo da direita para a esquerda. A única coisa que ele não obedeceu aqui no caso é que eu coloquei que teria que ser uma visão de cima. Eu queria uma visão de cima 3/4. É uma visão de cima um pouco mais inclinada, ela não é totalmente de cima. Ele acabou ignorando isso e pegou só o último comando. Eu acredito que o Vidu aqui ele obedece apenas um comando de câmera, não dá para colocar 2. Porque eu coloquei o ângulo e a movimentação. Aqui, no caso aqui ele só obedeceu a movimentação. Talvez eu tenha errado no prompt, mas eu não consegui chegar a uma solução para isso. Se você conseguir, coloca aí nos comentários aí, compartilha, porque realmente eu não consegui chegar a uma solução onde você determina o ângulo e a movimentação de forma separada, assim. Realmente não consegui, mas o resultado final aqui no vídeo foi bem interessante, né? Passou a ideia realmente que eles estão dormindo. Depois eu fiz a versão HD de novo, né, dessa cena. E aí na quarta cena é a cena onde eles estão correndo. Aí aqui sim eu gerei uma outra imagem, né, que é essa imagem aqui, ó. Por que eu gerei essa outra imagem, né? Porque seria a cena deles correndo
e eu não queria que tivesse nada de piquenique ali, né? Eu não queria que tivesse as cestas, né, a toalha para eles sentarem ali. No caso, eu queria que eles corressem, então eu dei a ideia para a inteligência artificial de que eles teriam que estar numa pista, ou não, né? Eles poderiam estar correndo aqui na grama também. E que foi que a inteligência artificial montou aqui, ó, tá vendo? A inteligência artificial colocou eles correndo, né? Ó, até você tem uma pista aqui, ó, ela não é branca, mas é uma pista de corrida, né? Eles passam por ela, correndo, e aí o prompt que eu usei foi um prompt bem simples, né? Foi ali o garoto e a garota correndo numa pista no parque. E aí ele gerou esse vídeo aqui. Esse vídeo também, você vê que ele tá com a qualidade bem ruim. Eu gerei aqui a versão HD. Ficou um pouco melhor, mas mesmo assim ele dá uma certa deformada aqui, ó. Mas acredito que se você gerar esse vídeo aqui no 1080, com certeza vai ficar muito melhor que esse resultado aqui. Ó, na última cena, eu também utilizei a mesma cena da pista, né? Ó, a mesma cena, os dois personagens. E a única coisa que eu mudei aqui no caso foi a parte onde o menino aqui, ó, o menino está correndo, né? Aí eu falo que ele ficou um pouco para trás, né? Que ele estava cansado. E aí ele gerou essa cena aqui, que é onde ele está correndo. A câmera vem girando, né? Ó, a câmera vem focando atrás do menino, né? E aí até mostrar ela. Aí no caso, se você olhar aqui, eu coloquei apenas que é um back view, né? O back view, ele vai mostrar o personagem de costas, né? Agora, a movimentação no caso aqui foi mais a inteligência artificial mesmo que criou. O fato dele vir correndo e a câmera depois mostrar ela lá na frente. No caso aqui, eu queria que ele já mostrasse correndo e ela lá na frente. Mas aí foi uma questão, foi a própria inteligência artificial que fez essa movimentação aqui. E por fim, eu gerei aqui a versão HD dessa última cena, e aqui eu gerei uma cena deles se despedindo, né? O interessante aqui é que você consegue gerar, ó, no caso aqui eu só usei as duas imagens, né? E no prompt eu usei esse termo aqui, ó, que eu queria um fundo verde, né? Sólido de background. Então, usando essa técnica aqui, ó, depois eu gerei a versão em HD, e aí eu apliquei aqui, ó. Apliquei aqui no CapCut, né? Aqui tá o filme, né? O vídeo com o fundo verde. Se eu tirar aqui a imagem, tá vendo? Ó, dá pra ver e fica sem fundo, né? Como que eu fiz isso aqui? Eu só vim aqui, ó, ferramenta inteligente. Aí ele tem uma opção, ó, remover plano de fundo. Aí eu habilitei aqui, ó, Chroma Key. E aí você só seleciona, né? Quando você habilita aqui, ó, ele pede para você selecionar qual que é a cor que você quer deixar transparente. Que nem se eu selecionar aqui a roupa dela, ó, ele vai deixar transparente tudo que é próximo do rosa. Então tá vendo que ele pega até a pele, né, do personagem para deixar transparente. Então no caso aqui eu escolhi o fundo verde e aí ele ficou dessa forma aqui. Você só vai controlando a intensidade para ver o quanto vai tirar do verde, né? Então por isso que é importante que o verde seja muito sólido para você conseguir remover ele sem afetar aí os personagens. E uma dica, quando você for criar o personagem, não cria ele com roupa verde, que seja próximo ao verde, nem olhos verdes, nem nada. De preferência, evita essa cor para você justamente conseguir fazer esse tipo de aplicação aqui, ó. Que eu vou deixar aqui no 40, ó. Quando você coloca a imagem, aqui, eles ficam perfeitos. Tá vendo aqui, ó, ele ainda tirou um pouquinho do tênis aqui, ó. Então você tem que voltar lá e aí ir voltando aqui, ó, até aparecer os elementos de novo, ó. Tem que fazer um equilíbrio aí para ver como que fica melhor. Mas é importante você usar cores aí que sejam diferentes do verde aí, que não sejam próximas para não acontecer isso aqui. Bom, e para fechar, pessoal, acredito aí que muitas pessoas já devem conhecer essas ferramentas, né? Mas, vamos lá, ó. Como que eu fiz aqui a música de fundo, né? Quando eu dou um play aqui, ó, ele vai tocar essa música aqui, né, ó. Tô com fome e você? Nossa, eu também. Vamos comer um sanduíche. E essa música aqui, como que eu fiz para gerar, né? Porque eu não posso pegar uma música de outra pessoa e colocar na minha animação. Eu que tenho que criar essa música. E eu criei ela aqui, ó, usando essa ferramenta que é a Suno. Simplesmente entrei nela aqui, ó, coloquei que queria uma música instrumental. E aí eu coloquei essas 3 palavrazinhas aqui. Simplesmente coloquei essas 3 palavras. E aí ela gerou para mim aqui essa música, ó, tá vendo? Só dar o play aqui, ó. E vocês vão ver que é a mesma música. E foi isso, bem simples, né? Além disso, como que eu gerei aqui as falas, né? Você vê que cada personagem aqui, ó, que nem essa aqui é uma fala, essa aqui é outra. Então ele sempre vai intercalando, né? Eu coloquei 2 linhas do tempo para deixar a
fala do menino, e embaixo aqui é a fala da menina. Então como que ele vai intercalando essas falas, né? Aonde que eu gerei? Ó, eu gerei nessa ferramenta aqui, que é a Eleven Labs. Então eu simplesmente coloquei o texto aqui, cliquei em gerar, e aí ele gerou esses áudios, né, que as crianças lá estão falando. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Demorou, bora ver quem chega primeiro. Demorou, bora ver quem chega primeiro. Foi o áudio gerado ali no fim, né? Então eu tenho, no caso aqui eu usei a voz do Otto para gerar a voz do menino e a voz da Karen para gerar a voz da menina. Por fim, eu usei aqui alguns áudios de pássaro, né, para dar um ambiente melhor, né, no vídeo, para não ficar só a música ali, para ambientalizar, né, dar um contexto melhor ali para o parque. Eu coloquei de fundo aqui um pássaro, né. Esses áudios, ó, por exemplo, do pássaro correndo, né, tá vendo? Quando ele chega aqui, ó, ele tem alguns passos, né, que ele dá de grama para mostrar que eles estão correndo. E esses áudios aqui, eu peguei tudo nesse site aqui, ó, chama Pixabay, né? Você pode pegar foto, ilustração, mas tem uma parte aqui, ó, que são efeitos sonoros. E aí, nessa parte de efeitos sonoros, você tem uma enormidade aqui de efeitos que você pode aplicar. Então você pode colocar aqui, correndo na grama. Aí vai ter uma galeria de áudios de pessoas correndo na grama. Pássaros no campo, né? Pássaro na cidade. Então, assim, esse site aqui você consegue todos esses efeitos aí. Por último, eu coloquei aqui alguns efeitos de transição, só para não dar um corte seco, ó, tá vendo? Eu coloquei esse efeito que a tela vai escurecendo, né? Ó. Então, só para não dar um corte seco na cena, eu coloquei esses efeitos. São efeitos de transição, né? É só você vir aqui, ó, transições, e aí aqui no CapCut ele tem aí vários efeitos que você pode aplicar. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você está querendo monetizar rápido aí seu canal Dark, você pode gerar as imagens, como eu falei, pode gerar as imagens no Midjourney, no Leonardo.ai, e aí você vai conseguir monetizar rápido aí seu canal para o YouTube, para o TikTok, vai conseguir criar animação com o IA, inteligência artificial, de forma muito mais fácil, com um personagem consistente. Então aqui no caso eu mostrei até com 2 personagens consistentes, e vocês podem ver aí, constatar que realmente funciona, os 2 personagens ficaram idênticos, tanto o rosto deles, como cabelo, roupa, tudo. E aí a criação das cenas fica aí por parte da sua criatividade do prompt, né? O que vai acontecer nas cenas. Você pode usar o ChatGPT para gerar esses prompts, mas eu aconselho que você não use apenas o que o ChatGPT gerou ali, né? Pega aquilo como uma ideia e aí coloca também aí o seu talento para você gerar os roteiros, né? Colocar como que a cena vai acontecer, né? Qual o ângulo da câmera que vai começar, como que a câmera vai se movimentar. Então é interessante porque você tem essa liberdade aqui nessa ferramenta, e os personagens, eles se mantêm aí de forma muito boa em todas as cenas. Beleza? Valeu!